O encontro no país perdido. Parte 3. Esta é a minha. Não, é a história da morta-viva de olhos vermelhos, Keno faz ver. Ou pelo menos o dia em que começou. Em algum momento a fala de Keno ficou mais fácil de ouvir, e esse foi o seu resumo. Sua fala distorcida, de quando se conheceram, era provavelmente porque não falava há muito tempo. Dito isso, por ser uma morta-viva, o corpo dela não envelheceria e, portanto, se recuperaria rapidamente assim que começasse a falar. Entendo, Suzuki Satoru respondeu, e então Keno continuou narrando sua história sobre o que aconteceu desde aquele dia. Depois de perceber que não eram apenas as pessoas no quarto, mas o castelo, e toda a cidade que se transformaram em mortos-vivos sem vontade própria, em outras palavras, zumbis, Keno tinha dois caminhos disponíveis para ela. Um era deixar esta cidade e pedir ajuda a alguém para salvar seu povo. O outro era ficar aqui e esperar que a ajuda viesse de outras cidades. Evidentemente, Keno escolheu ficar. Keno não odiava os vivos, mas fundamentalmente os mortos-vivos eram seres que odiavam a vida. Como um ser assim poderia pedir ajuda aos vivos? Se eles vissem Keno, não havia dúvida de que atacariam com a intenção de destruí-la. Então, havia o fato de que Keno não poderia simplesmente abandonar sua família e ir embora, mesmo depois de se tornar uma morta-viva. Mais importante, Keno era fraca e não podia suportar os ataques de monstros e feras selvagens, então as chances de ela chegar a uma cidade próxima eram baixas. Além disso, ela segurava um fio de esperança que as outras cidades viriam investigar, já que esta era a capital real. No entanto, ninguém veio. Ela esperou mais de 2 anos, mas não tinha visto ninguém perto do portão da cidade. Talvez esse estranho fenômeno de converter os vivos em mortos-vivos tenha se espalhado para as cidades próximas e até afetado o país inteiro. Quando esse pensamento veio à mente, Keno começou a trabalhar seriamente, e enquanto esperava pelo resgate, ela estudou os mortos-vivos de seu país para entender esse fenômeno de conversão, para que pudesse ajudar todos a se recuperarem. Ela também pensou: o que posso fazer? Sou apenas uma criança, mas Keno não teve escolha. Keno ocasionalmente se aventurou fora do castelo para trazer de volta vários livros para estudar. Ao mesmo tempo, ela treinou a si mesma para usar magias mais potentes. Por ser uma morta-viva, Keno não precisava descansar e poderia literalmente trabalhar arduamente noites a fio em seus esforços. Anos se passaram, ou possivelmente décadas, já era tempo suficiente para que até mesmo seu senso de tempo ficasse confuso. Parece que até então Keno viveu sozinha, procurando uma maneira de restaurar todos ao seu eu original. Durante esse período, Keno viu aves migratórias que ainda não haviam sido convertidas em zumbis, o que a deixou certa de que ainda havia seres vivos no mundo exterior. No entanto, quando ela observou os portões da cidade, tudo o que viu foram os cadáveres ocasionais de animais que haviam sido atacados por zumbis, e no final ela não encontrou nenhum visitante humano vivo. Depois de ouvir a história de Keno, Suzuki Satoru finalmente percebeu por que havia uma diferença grande entre sua maneira solene de falar em relação à sua aparência jovial. Ao pensar com calma, essa era uma situação perfeitamente compreensível. Por ser uma morta-viva, era natural que houvesse uma disparidade entre a idade aparente e quanto tempo já havia vivido, deixando de lado a questão de saber se essa informação era precisa. Em outras palavras, seu corpo pode não ter mudado, mas sua mente amadureceu. Era impossível apagar completamente o medo e outras emoções do coração de alguém, mas na plenitude do passar do tempo, sua mente também mudará gradualmente. Sendo esse o caso, seria rude tratá-la como criança, pensou Suzuki Satoru. Eu vou esperar até que ela diga como prefere ser tratada, ele concluiu. Toda a sua experiência de vida até então lhe havia dito que era melhor tratar as mulheres como mais jovens do que mais velhas. E então, sua história chegou ao fim. Keno, que estivera conduzindo sua pesquisa no castelo, mas agora morava nos esgotos. Isso porque ela fugiu. Naquela época, ela sentiu um poderoso morto-vivo aparecer fora da cidade, um que era mais poderoso do que ela ou até mesmo seus pais. Logo depois rumou em direção ao castelo. Ela não tinha fé alguma em sua capacidade de triunfar em batalha, e assim ela pegou tudo o que podia carregar e fugiu do castelo para cá. E então, o dia de hoje chegou. Enquanto ela planejava ir para o castelo para recuperar alguma literatura relacionada à magia, ela de repente viu um morto-vivo incomparavelmente poderoso pairar no ar, Suzuki Satoru, e isso levou às circunstâncias atuais. Entendo. Ele agora entendia sua condição atual e o estado da cidade. No entanto, ele não tinha ideia do porquê ele apareceu aqui, ou porque ela e a cidade acabaram assim. Entretanto, não parecia que este mundo tivesse sido gerado em resposta à chegada de Suzuki Satoru. Como esperado, seria melhor pensar que provavelmente havia alguma razão, embora não estivesse claro, para que Suzuki Satoru viesse parar nesse mundo. Falando nisso,
Suzuki Satoru olhou para Keno, a morta-viva em forma de garotinha. Eu tenho muita sorte por ter conseguido conhecer alguém que sabe como esse mundo funciona. Mais sorte ainda por ela ser uma morta-viva também. Ela mencionou isso em sua história, mas foi só depois de Suzuki Satoru perguntar vários detalhes que ficou claro para ele que os mortos-vivos eram universalmente odiados pelos vivos, e não seria incomum que fossem exterminados se fossem encontrados. Portanto, seria muito difícil para ele obter ajuda. Isso significava que Keno era uma pessoa muito importante. Era verdade que Suzuki Satoru queria mesmo saber sobre seus antigos amigos e a grande tumba de Nazarick. Entretanto, Keno não sabia nada sobre eles. Dito isto, isso não a qualificava como uma inútil. Afinal, era de se esperar que ela não soubesse sobre tais coisas. Fazia mais sentido pensar que só Suzuki Satoru tinha vindo para cá e que todo o resto desaparecera com o jogo. Seria bom eu ganhar confiança dela e aprender mais sobre esse mundo, se possível. No mínimo, gostaria de preencher as lacunas entre o que sei e como esse mundo funciona. Isso pode levar muito tempo. Levá-la para o mundo dos homens iria encurtar esse tempo, e eu seria capaz de ganhar experiência e conhecimento também, mas como eu poderia fazer ela ficar em dívida comigo a esse ponto? Enquanto Suzuki Satoru agonizava sobre esse problema. Todos são importantes para mim. Keno ficou de joelhos na frente de Suzuki Satoru e depois baixou a cabeça, as palmas das mãos no chão. Por favor, eu lhe imploro. Por favor, traga todos de volta a como costumavam ser. E? O que exatamente ela quis dizer com isso? Não, mesmo que peça assim, essa foi a primeira reação de Suzuki Satoru. No jogo Yggdrasil, Momonga decidiu interpretar um morto-vivo e, como tal, seguiu o caminho de um lançador de magia arcano. Ele deveria possuir o mesmo poder nesse outro mundo incompreensível. No entanto, ele não possuía a capacidade de restaurar os mortos-vivos ao seu estado anterior. Se as pessoas da cidade se tornaram zumbis por causa de algum status negativo, então talvez matar e depois ressuscitá-los com magia pudesse funcionar. Embora não pudesse ser usado dessa maneira no jogo, essa tática aparentemente existia em outros jogos, isto é, matando alguém que tivesse ganhado uma condição incurável, estritamente falando, eles seriam atacados até um estado de quase morte e depois ressuscitados, o que eliminaria o efeito negativo de status. Contudo, na ausência de tais circunstâncias, nenhuma das magias no repertório de Suzuki Satoru incluía a capacidade de restaurar as pessoas que se tornaram mortos-vivos. Pode parecer estranho, mas até mesmo itens e magias de ressurreição que poderiam ser usadas em criaturas mortas-vivas que haviam tido o HP zerado não poderiam restaurá-los ao seu estado antes que eles se tornassem mortos-vivos. Mas itens de mudança de raça podem ter uma chance aqui. Infelizmente, uma vez que alguém se tornasse uma criatura morta-viva, a maioria dos itens de mudança de raça não seriam capazes de alterar o status de morto-vivo. Se fosse possível, as únicas coisas que poderiam fazer isso seriam itens a par com itens de classe mundial. Se a vítima fosse um jogador, seria mais rápido excluir um personagem e começar um novo. No momento eu não tenho nenhum e não os usaria mesmo se tivesse. Talvez as sementes da árvore do mundo pudesse permitir que mesmo os mortos-vivos mudassem livremente sua raça, assumindo, é claro, que os itens de classe mundial tenham o mesmo efeito aqui como no jogo. Ou usar o desejo a uma estrela permitirá alterar alguns deles, mesmo que não sejam todos eles. Entretanto, Suzuki Satoru não tinha intenção de gastar nenhum de seus trunfos de uso limitado. Enquanto Suzuki Satoru continuava pensando, Keno também continuou seu discurso, como se estivesse chorando lágrimas de sangue. Por quê? Por que fez isso conosco? Eu não faço ideia. Se a culpa foi minha, eu pago pelos meus pecados, então, por favor, poupe todo mundo. Ele ouviu algo que não podia fingir ignorar. Eu fiz isso com vocês. Teria Suzuki Satoru transformado todos na cidade em mortos-vivos sem nem mesmo perceber? Não, ele nunca tinha feito tal coisa antes, nem mesmo em Yggdrasil. Confuso, Suzuki Satoru em choque ponderou em silêncio. Keno levantou a cabeça um pouco e olhou para Suzuki Satoru. Desculpe. Na verdade, eu não entendo muito bem o que você está dizendo. Eu fiz algo assim. Hã? Assim como Suzuki Satoru havia feito agora, Keno fez um som perplexo. Hã? Os dois se entreolharam. A garota congelou, como se a energia que a movia tivesse sido cortada. Ele esperou um pouco, mas ela não parecia estar planejando responder a ele. Sendo esse o caso, Suzuki Satoru começou a falar sobre seu próprio lado das coisas. Ainda assim, é claro que ele não poderia dizer que era um residente de outro mundo ou algo assim. Portanto, ele alterou sua história, em uma onde ele estava conduzindo um experimento mágico e subitamente foi teleportado para o céu, logo acima da cidade. Então, já que vive nesta cidade há muito tempo, eu creio que isso significa que não tem nada a ver comigo, não é?
Então não foi por causa do seu poder, Satoru-sama. Por poder, você quer dizer transformar todos nesta cidade em criaturas mortas-vivas? Não, eu não sei nada sobre isso. Eu realmente não sei, sabe? Então, posso fazer uma pergunta? Você tem alguma prova ou base de que eu seja a causa de tudo isso? Na verdade, as memórias de Suzuki Satoru tinham acabado de ser despertadas. Se seu corpo estivesse inconscientemente vagando aos seus arredores até então, ele realmente não teria nada a dizer em sua defesa. Sua expressão mudou lentamente, de choque para mágoa. Como uma criança, ela não conseguia esconder a mudança de seu rosto. Mesmo tendo vivido por muito tempo, as palavras de Suzuki Satoru ainda, apesar da supressão emocional dos mortos-vivos, tiveram um grande impacto nela. Quando eu estava sozinha no castelo, uma poderosa criatura morta-viva apareceu. Eu estava com medo e então corri. A criatura morta-viva que Keno havia mencionado agora, era a razão pela qual ela havia mudado sua base do castelo para este lugar. Mas Suzuki ainda não tinha ouvido os detalhes sobre essa criatura. Entendo, então esse ser morto-vivo era muito parecido comigo, e isso, é o que quis dizer. Sim. A voz de Keno, tão fraca que parecia estar prestes a desaparecer, combinada com o olhar de compreensão em seu rosto retirou um grande peso do coração de Suzuki Satoru. Não foi Momonga, sem a mente de Suzuki Satoru, quem fez isso. Isso o deixou ainda mais seguro de que ele só aparecerá nesse mundo naquele momento. Ao mesmo tempo, Suzuki Satoru não pôde deixar de se surpreender à medida em que Keno acreditava no que ele dizia. Claro, Suzuki Satoru foi muito franco e honesto com ela na esperança de conseguir sua aceitação. No entanto, a decisão final estava nas mãos dela. Em outras palavras, ela acreditou nas palavras de um morto-vivo que acabou de conhecer. Se ela tivesse depositado tanta confiança nele, ele deveria fazer o mesmo por ela. Isso era necessário para construir um relacionamento saudável entre duas pessoas. O senhor está com raiva. Me desculpe, eu entendi errado, Satoru-sama. Não há necessidade disso. Não se preocupe com isso. Falando nisso, você tem certeza de que essa criatura morta-viva é a responsável por trás da transformação das pessoas dessa cidade? Não tenho certeza. Mas acho que deve haver uma conexão, caso contrário, aquilo não teria aparecido nesta cidade. Entendi, faz sentido o que disse. Mesmo concordando verbalmente com ela, Suzuki Satoru ainda tinha dúvidas em seu coração. Essa conjectura estava cheia de buracos na narrativa. Poderia ser mais provável se essa criatura morta-viva tivesse aparecido imediatamente. Mas Keno quase perdeu a noção do tempo quando a criatura apareceu, na ordem dos anos, no mínimo. Isso não significa que é muito provável que essa coisa não esteja relacionada ao incidente. Além disso, com relação aos motivos para tal criatura vir, certamente o motivo mais provável seria porque queria se estabelecer aqui, não? Como um ser morto-vivo, ele não seria atacado por mortos-vivos de baixo nível, e os vivos evitariam essa região. Se alguém deixar de lado o problema dos vivos atacando, um lugar como este não seria o ambiente mais confortável para algo que fosse morto-vivo. No entanto, ele não pretendia contar a Keno sobre essas teorias. Não havia como ela não ter notado algo que até mesmo Suzuki Satoru havia adivinhado imediatamente. Era muito provável que ela ainda quisesse acreditar que a criatura era a responsável por trás de tudo isso. Foi por isso que ela pediu desculpas a Suzuki Satoru por confundi-lo com aquela entidade. Ela ainda queria acreditar que havia uma maneira de salvar a todos. Suzuki Satoru olhou através das pilhas de livros na sala. Todos eles estavam manchados, o que era um sinal de quanto ela os havia estudado. Porém, ela provavelmente se apegou a tal crença porque entendeu que não poderia salvá-los, ou porque sua pesquisa não havia mostrado uma maneira de fazê-lo. Sua narração do que aconteceu naquele dia foi muito detalhada. A primeira metade de sua história, sua descrição dos eventos do dia, foi muito específica e ela ilustrou claramente a situação, chegando a incluir seus próprios sentimentos na época. Em contraste, a segunda metade de sua história, depois que ela se tornou morta-viva, parecia esparsa. Talvez para ela, houvesse pouca mudança nos dias seguintes, de modo que havia pouco para ela falar. Mas é claro que seriam diferentes. A última vez que ela foi humana foi durante o café da manhã. Aquelas eram as lembranças mais brilhantes que ela tinha, e era por isso que ela podia falar delas depois de tanto tempo e com tantos detalhes. Suzuki Satoru acariciou o cajado de Ainzo Algon. Ele ouviu Keno ofegar de surpresa, mas ele não se importou. Ele sentia a frieza dura do metal. Sim, então é assim que é. Ele podia entender como Keno se sentia. Keno sentia o mesmo da cidade que continha seus pais e que ajudou a criá-la, assim como Suzuki Satoru se sentia sobre a guilda Ainzo Algon.
Se houvesse alguém que pudesse ajudar Suzuki Satoru a voltar àqueles dias brilhantes, ele ficaria feliz em se prostrar diante deles e implorar por sua ajuda. Culpa, esse foi o sentimento que surgiu. Basicamente, ela estava errada em esperar tanto de Suzuki Satoru. Contudo, sim, disse Suzuki Satoru enquanto apertava o cajado. Keno-san. Ele viu os ombros de Keno se contorcerem, mas Suzuki Satoru ignorou e continuou falando. Se destruir essa criatura morta-viva vai reverter a transformação das pessoas na cidade, então eu irei ajudá-la com prazer. A teoria anterior de Suzuki Satoru baseava-se puramente em seu conhecimento de Yggdrasil. Se esse morto-vivo fosse realmente o culpado, então seria possível restaurar as pessoas ao derrotá-lo ou usando outros meios. Se todos os seres vivos de uma cidade se tornassem mortos-vivos, dizer que tal reação se realizaria seria um tanto impossível de afirmar. Se é como você acredita, Keno-san, a oposição é alguém que pode transformar uma cidade inteira em mortos-vivos, então certamente eles não serão inimigos fáceis. Por essa razão, sinto que capturá-los de uma vez será difícil, mas aniquilá-los pode ser a opção mais viável. Ao dizer isso a Keno, ele mentalmente repreendeu a si mesmo. Desde quando eu virei um estúpido? Na melhor das hipóteses, um morto-vivo semelhante a Suzuki Satoru seria um Overlord. Se todo o conhecimento de Yggdrasil fosse aplicável, ele poderia pensar em uma maneira de lidar com eles. No entanto, neste mundo era perfeitamente possível que o equivalente local de um Overlord fosse um oponente de nível 1000 mais. Dito isto, parece que não é provável que este adversário supere as expectativas de Suzuki Satoru. A razão para isso foi por causa da maneira como Keno descreveu seus pais. Seu pai, anunciado em cantigas e contos, era capaz de lançar magias de 4º nível, enquanto sua mãe poderia usar até o 5º nível, e era considerada um prodígio. Desse ponto de vista, houve pouca mudança em relação a Yggdrasil, ou melhor, havia mais fraquezas aqui do que em Yggdrasil. Dito isto, se ele poderia vencê-los ainda precisava ser analisado. Sua auto-zombaria foi dirigida às palavras tolas que ele havia dito depois de ter comparado a experiência de um jogo à experiência de combate da vida real, isso somado à sua falta de conhecimento. Se possível, ele gostaria de levar Keno para longe desta cidade por um tempo e contatar pessoas neste mundo que estavam familiarizadas com os mortos-vivos, a fim de obter o máximo de informações sobre seu inimigo antes de preparar uma estratégia perfeita para desafiar seu adversário. Para começar, ele não conhecia o poder de sua oposição. Talvez Keno tivesse visto apenas uma criatura morta-viva, mas tal criatura poderia ter continuado melhorando sua força de combate dentro da cidade depois do acontecido. Nesse caso, sua primeira prioridade era coletar informações, e então, ele precisaria gastar muito tempo e esforço nos preparativos. No entanto, ele não achou que Keno aceitaria essa ideia. Certamente uma garota que se recusou a deixar uma cidade infestada de mortos-vivos aterrorizantes não aceitaria facilmente um simples vamos sair daqui de um terceiro que ela conheceu há poucas horas. Ainda assim, valeria a pena tentar. Mas, gostaria que você pensasse cuidadosamente sobre isso. Está tudo bem se essa coisa for destruída? É possível que, mesmo que a criatura seja destruída, o povo da cidade ainda pode não voltar ao normal, não. Keno sacudiu a cabeça e tirou um livro das pilhas de literatura. Os livros empilhados em cima desabaram e caíram, mas ela o trouxe de volta sem dar importância e abriu uma página para mostrar a Suzuki Satoru. Seu primeiro pensamento foi: realmente isso não é japonês. Enquanto Suzuki Satoru procurava por um item mágico, Keno apontou para uma passagem no livro e começou a ler. Esta parte diz que ressuscitar uma criatura morta-viva morta requer magias de ressurreição extremamente poderosas, e mesmo depois da ressurreição eles serão mortos-vivos. Mas se o mestre quem os criou for exterminado, existe a possibilidade de que suas vítimas sejam restauradas, se tiverem sorte. É o que está escrito aqui. Na maior parte, isso era o mesmo que Yggdrasil. No entanto, para que um personagem de Yggdrasil que se tornasse morto-vivo, voltasse a ser humano novamente, seria preciso um item de classe mundial, embora não fosse assim neste mundo. Quanto mais ele percebia as diferenças entre os dois mundos, mais a importância de Keno crescia. Droga! Suzuki Satoru pensou. Se Keno tivesse respondido, talvez eles possam ser recuperados, Suzuki Satoru poderia ter guiado a conversa para então não vamos destruí-lo primeiro e encontrar outro caminho. Como não sabemos o suficiente, por que não deixamos a cidade por um tempo e saímos para coletar informações? Foi assim que ele planejou. Esse plano deu errado. Ainda assim, não havia mais nada que pudesse fazer ao seu respeito. Nesse caso, ele teria apenas que o destruir. Destruir esse ser morto-vivo. Claro. Só se eu conseguir. Compreendo. Nesse caso, sim, tem que haver um pagamento. Sim. E o pagamento será: eu quero conhecer todo tipo de coisa.
Eu quero saber tudo o que você sabe. O olhar no rosto de Keno parecia dizer: o senhor ficará satisfeito com isso? Sim. Eu sinto que o conhecimento que você armazenou até agora é muito valioso. Suzuki Satoru desviou os olhos do livro que Keno estava segurando e olhou para pilhas de livros no canto do quarto. O que ele queria era informação básica sobre o mundo, mas Keno provavelmente ficaria incomodada se ele dissesse isso. Portanto, ele havia fingido uma atitude que a faria erroneamente acreditar que ele estava procurando por conhecimento mágico. Dada a reação de Keno, ela tinha comprado completamente. Tudo bem, mas todo esse conhecimento não é nada demais, entende? Não tem problema. Mesmo que seja esse o caso, ainda é valioso para mim. Muito obrigada, Keno murmurou, e se curvou para ele. Além disso, qualquer dinheiro ou itens mágicos que você pudesse poupar também seria muito bom, disse Suzuki Satoru enquanto indiferentemente produzia uma moeda de ouro Yggdrasil. Posso usar isso neste país? Keno pegou a moeda e girou-a em suas mãos antes de devolvê-la a Suzuki Satoru. Sim, o senhor pode. Ou melhor, poderia, mas eu não sei bem o quanto vale sem verificar quanto ouro tem. Entendo. Então, ficaria feliz em obter mais moedas de ouro como estas que são utilizáveis na região circundante. Keno Fazrizenver, juro que lhe pagarei o que o senhor quiser, Satoru-sama. Suzuki Satoru silenciosamente respirou fundo. O comportamento régio de Keno, digno de uma princesa, a tornou superior até mesmo ao vendedor de maior sucesso que Suzuki Satoru havia conhecido. Eu fico muito grato. Assim nosso pacto está selado. Nesse caso, para aprender a usar seu poder, ele precisaria aprender como a magia de Yggdrasil interagia com a magia deste mundo. A propósito, Keno-san, devo mencionar que posso conjurar magias de 10º nível. Entendo. Keno sorriu de uma maneira que parecia levemente angustiada. Por que ela está sorrindo assim? Não foi você quem disse que quem consegue o 5º nível é um gênio? Eu faço o dobro disso, entendeu? Por que você está tão calma? Será por causa dos traços raciais dos mortos-vivos? Depois de vir parar nesse mundo como um ser morto-vivo, Suzuki Satoru tinha experimentado como suas emoções seriam suprimidas quando chegassem a um certo limite. O mesmo se aplicava a Keno também? Não me diga que as magias de 10º nível não são nada. Ou os níveis aqui são ao contrário e começam no 10 como o mais fraco e se tornam mais poderosas à medida que os números diminuem. Espere, isso não faz de mim um fracote. Existe a magia de 3º nível chamada Fireball. Sim. Existe sim, mas eu não sei como usar. Seus pais eram capazes de usar magias do 4º e 5º nível, então eles não teriam problemas em lançá-la, certo? Minha mãe não, mas meu pai conseguia usar. Entendo. Aliás, a magia raio também é do 3º nível, não é? Keno acenou positivamente. Então, parece que as magias neste mundo estavam nos mesmos níveis que as de Yggdrasil. Em outras palavras, o conhecimento mágico de Suzuki Satoru poderia ser aplicado diretamente. Esta foi uma excelente notícia, mas ele precisava verificar mais. Nesse caso, Keno-san, você poderia lançar uma das suas magias, que tal isso? Poderia lançar uma magia de 1º nível. De preferência uma de ataque. Foi só quando ele viu os olhos arregalados de Keno que ele percebeu que não havia explicado em detalhes suficientes. Eu gostaria de ver se meus poderes estão funcionando normalmente. Eu gostaria que usasse uma de suas magias de ataque como um indicador, Keno-san. Afinal de contas, seria problemático que fossem apenas semelhantes em nome e nível, mas completamente diferentes em efeitos e poder destrutivo. Tudo bem. Compreendo. Keno reuniu sua determinação e se levantou, então encarou Suzuki Satoru. Sua atitude sem hesitação deu a Suzuki Satoru arrepios. Certamente a maioria das pessoas hesitaria por um momento ou ficaria perturbada, não? Isso também era um traço dos mortos-vivos? Enquanto contemplava essa possibilidade, Keno lançou sua magia. Uma saraivada de flechas mágicas que voam em sua direção, o mesmo efeito que acontecia em Yggdrasil. E então, todas as flechas desapareceram no instante em que tocaram o corpo de Suzuki Satoru. Keno exclamou surpresa. Suzuki Satoru, ou melhor, Momonga possuía uma habilidade conhecida como imunidade mágica de alto nível. Essa habilidade anulava magias de 6º nível para baixo. Enquanto estava em vigor, uma mera magia de 1º nível seria completamente inútil. Parece que o poder que me protege está funcionando sem problemas. Agora, tente novamente. Desta vez vou baixar minhas defesas. Ele desativou a habilidade passiva. Por alguma razão, ele sentiu como se estivesse na mira de uma arma. Um membro da guilda disse uma vez que sentiu medo ao ter uma arma apontada para ele, mesmo usando implantes subdérmicos de fibras à prova de balas. Agora ele pôde entender como era a sensação.
Enquanto as emoções mais poderosas seriam suprimidas pelos seus traços mortos-vivos, pareceria que as emoções que não alcançaram esse limiar seriam deixadas intactas. Tá, disse Keno, e mais uma vez, ela lançou sua magia para ele sem um momento de hesitação. Flechas mágicas. Os raios de luz voaram novamente e atingiram Satoru no meio. Não doeu. Ou melhor, havia algo que poderia ter sido dor, mas chamá-lo de dor teria desonrado a palavra. Seus sentidos estavam desensibilizados por ele ser um morto-vivo? Quando pensou sobre isso, ele queria zombar de como um corpo feito apenas de ossos sem carne, nervos ou mesmo pele, poderia sentir dor. Ainda nessa linha de pensamento, como um corpo sem cordas vocais ou pulmões sequer conseguia falar. Era o mesmo para Keno, que não respirava. Era assim que as coisas funcionavam e ele não tinha escolha senão aceitá-las. Ele a observou mais a fundo, e no final, o rosto de Keno, mesmo depois de atacar Suzuki Satoru 2 vezes, estava calmo. Em vez disso, sua expressão parecia dizer que ela esperara isso o tempo todo. O que há com ela? Como ela poderia atacar seu ajudante recém-chegado, Suzuki Satoru, sem hesitação? Seria porque ela era uma psicopata, ou porque ela era morta-viva, ou era assim que esse mundo funcionava? Inúmeras possibilidades passaram em sua mente. Não me diga que ela sentiu que isso era uma chance de me matar. Ou não, foi porque ela estava pensando: se você morrer com algo assim, como espera vencer a coisa que atacou meu país? A questão de saber se ele era forte o suficiente para ser seu ajudante deve ter sido muito importante para Keno. Por isso ela pôde atacá-lo sem hesitação. Ainda assim, eu sou um aliado, então eu imaginei que um pouco de hesitação deveria ser esperado. Enfim. Nenhum amonte de pensamento lhe daria uma resposta. Ele só teria que considerá-la como uma garotinha assustadora por enquanto. Ele não podia permitir-se ser levado por sua aparência jovem e rosto bonito. Ela era uma garota que tinha algo perigoso dentro dela. De todo modo, ele agora sabia que entrar em combate sem realizar mais experimentos era algo muito perigoso. Se este mundo fosse diferente de Yggdrasil e a morte fosse um final definitivo, então ele precisava saber o que era sentir o dano, sentir dor. O medo da dor na batalha pode levá-lo a perder uma luta que ele poderia ter vencido. Keno-san, você disse que poderia usar magias de segundo nível no passado, mas e agora? O segundo nível ainda é o seu melhor. Sim, eu me concentrei em ampliar meus conhecimentos ao invés de melhorar minhas habilidades de conjuração, então. Entendo. Isso significa. O nível de Keno, assim como os níveis de habilidade, eram desconhecidos, mas não importava o quanto ela tentasse atacar com suas magias de segundo nível, ela não seria capaz de causar qualquer dor em comparação com as magias de ataque usadas por seu oponente a par com um Overlord. Ela era completamente inútil para esse propósito. Nesse caso, peço desculpas, mas ainda desejo continuar meus testes. Eu preciso usar magias de ataque centrados em mim mesmo. Então, pode me dizer se existem áreas abertas onde isso será relativamente seguro? As próprias magias de Suzuki Satoru devem ser capazes de causar algum dano a ele. Além disso, havia uma coisa que ele precisava esclarecer. Isso era para ver se fogo amigo estava em vigor. Seu estilo de luta mudaria dependendo se a resposta fosse sim ou não. Coisas como usar magias de efeito de área e assim por diante. Um espaço aberto? Quão grande tem que ser? O maior espaço que conheço nos esgotos é de, sim, cerca de 50 metros de diâmetro. 50 metros, Ele precisava evitar magias com efeitos colaterais em área e magias que eram excepcionalmente efetivas contra paredes e outros objetos. Só então tal tamanho seria considerado adequado. Teria sido mais sensato se teletransportar para fora da cidade e realizar seus testes. No entanto, ele não esperava que a situação terminasse assim, e além disso, ele não memorizou nenhum destino de teleporte fora da cidade. Em Yggdrasil, seria necessário deixar um marcador, mas neste mundo aparentemente funcionava com a memorização do local em questão. Como estava sua mente ao saber de coisas do tipo? Falando nisso, ele ainda tinha um cérebro neste corpo. Quando ele começou a contemplar essa direção, Satoru balançou a cabeça e baniu esse assunto inútil de sua mente antes de responder a Keno. Entendo. Pode me levar lá? O lugar para onde ele foi levado era de fato bastante espaçoso. Provavelmente, era um tanque central de coleta de esgoto que fluía pelas linhas principais do esgoto de dutos às ramificações de canos menores. Entretanto, estava vazio agora, exceto por marcas deixadas de décadas atrás. Ele ativou sua habilidade de verificar a presença de zumbis. Seria problemático se houvesse animais zumbis como ratos ou similares nos arredores. Se eles ocupassem a área de testes, ele poderia acabar gerando uma resposta agressiva em todos os zumbis da cidade. Aliás, não havia coisas como slime zumbi. Embora todas as raças pudessem ser transformadas em zumbis ou esqueletos, havia certas exceções.
Raças sem um sistema esquelético não poderiam ser transformadas em zumbis ou esqueletos. Assim era em Yggdrasil, e depois de verificar com Keno, era assim que funcionava neste mundo também. Depois de terminar seus testes, ele deu uma olhada para Keno, que havia permanecido em um lugar mais alto. Ela não mostrava sinais de fugir. Foi porque ela confiava nele, ou porque sentia que seria útil, ou porque sentia que não havia sentido em escapar. Vamos começar então. Chame o trovão maior. Essa magia de 9º nível era a magia relâmpago de alvo único mais avançada. Usar magias do tipo ígneas teriam funcionado também, mas ele tinha um pouco de medo do fogo, afinal de contas, era uma de suas fraquezas, e foi por isso que ele escolheu essa magia. Claro, ele poderia ter usado algo mais fraco, como uma magia de 5º nível ou algo assim, mas ele escolheu essa magia de alto nível porque queria saber quanto dano algo do 9º nível faria a ele, bem como o quanto doeria. Além disso, essa era uma das magias que um Overlord normalmente usaria, e ele também queria ver se poderia direcionar magias de alvo único contra si mesmo. Um espesso pilar de eletricidade percorreu o interior do esgoto com uma luz ofuscante. E então, enquanto sentia dor, Suzuki Satoru também percebeu que essa dor não era insuportável. Seu senso de dor parecia ser suprimido também. Esse era mais um efeito de seus traços como morto-vivo. Suzuki Satoru não pôde deixar de rir. Embora ter ganhado um corpo morto-vivo tenha chocado um pouco Suzuki Satoru, graças a esse corpo que ele poderia fazer uso completo de suas habilidades. Se ele ainda tivesse seu corpo normal, que pudesse sentir dor normalmente, certamente Suzuki Satoru teria temido lutar mais, e ele poderia até ter escolhido evitar a luta. Depois disso, Suzuki Satoru tirou um pergaminho de seu inventário. Ele tinha que verificar se poderia usar pergaminhos normalmente. Ele liberou o poder contido no pergaminho e chamas abrasadoras cobriram o céu. Continha a magia Napalm. Houve um trovão de cortar o céu. Foi seguido por um incêndio que chamuscou o céu. Uma onda de excitação e medo tomou conta de Keno Fasrizenver. As palavras lançador de magia ou morto-vivo não eram mais suficientes para descrever isso. Este era um poder que só um ser superior a ambos podia empregar. Em outras palavras, essa magia era dos deuses, ou seres semelhantes, Keno acreditava fervorosamente. A família real Inver seguia a fé de Nabel que também era presente nos países vizinhos. Era um panteão liderado pelo deus do sol Beiniala, que segurava uma pedra preciosa na mão, e a deusa da lua Lukinis, que empunhava um cajado de joias. Em última análise, contudo, não foi uma crença nascida de uma devoção interior, mas simplesmente uma religião estatal. Outras pessoas além dos olhos arco-íris viviam neste país e a fé Nabel, como a religião do Estado, era usada para fortalecer os laços entre as várias etnias. Pode-se até mesmo ir mais longe e dizer que eles estavam usando a religião para estabelecer laços com as nações vizinhas. Naquela época, Keno era jovem e não sabia dessas coisas, então ela acreditava nos deuses com todo o seu coração. No entanto, naquele fatídico dia, e todos os dias que se seguiram, os deuses não tinham conseguido salvá-los. Portanto, Keno não acreditava mais nos deuses. Mas o poder dos deuses, bem, esse era um assunto diferente. A existência de lançadores de magia divinos provava a existência dos poderes dos deuses. Portanto, Keno fez pesquisas para pegar emprestado, aprender, ou mesmo roubar o poder dos deuses, a fim de tentar restaurar todos ao normal. Todavia, nada do que ela tentou teve algum efeito, talvez ela não fosse talentosa nesse campo, e por isso interrompera sua pesquisa sobre o assunto. Depois de abandonar essa pesquisa e anos de trabalho, ela decidiu ir devolver os livros que havia pegado emprestado de um templo. No meio do caminho, Keno testemunhou um morto-vivo sobre o céu da cidade. Um morto-vivo esquelético, sem sequer um pedaço de carne em seu corpo, apareceu e tanto o manto que usava quanto a estranha varinha pareciam poderosos itens mágicos. Ele irradiava uma aura de poder encontrada apenas entre os mais poderosos, parecia ser mais poderoso do que seu próprio pai. Keno imediatamente fugiu com vários livros na mão. Depois de chegar a um lugar seguro, ela começou a se arrepender do que havia feito. Não deveria ela ter tentado negociar e buscar a salvação de seu povo? Seu arrependimento não se desvaneceu nem um pouco. Certamente não seria tarde demais se ela tentasse, não? Mais de uma vez, esse pensamento fez seu coração que não mais batia ficar pesado. Mas então, o dia de hoje aconteceu. Naquele momento, quando viu essa outra figura descendo do céu noturno, Keno fugiu mais uma vez. Mesmo de longe, ela podia dizer que suas vestes imponentes estavam cheias de poder mágico. Aquelas roupas que não poderiam ter sido feitas por mãos humanas ficaram ofuscadas por um majestoso cajado de ouro. Sua pura presença afastou o amargo arrependimento e mesmo sua determinação em seu coração, até que nada mais permaneceu. Keno acreditava que ele, Suzuki Satoru, comandava um poder esmagador.
Portanto, quando ele pediu a ela para lançar uma magia, ela o fez sem qualquer hesitação. Ela acreditava que suas magias insignificantes não poderiam prejudicá-lo nem um pouco, e, de fato, esse era o caso. Pai, mãe, Nastasha. Depois de tanto tempo, pode haver uma maneira de salvar todos. O tempo de Keno até agora tinha sido desperdiçado. Ela estudou todos os tipos de grimórios mágicos e conduziu uma pesquisa, fazendo pleno uso de seu corpo que não dormia em prol de seu aprendizado. Embora tivesse sido autodidata, ela deveria possuir mais conhecimento do que um lançador de magia comum. Talvez Keno Fazrisinver não fosse capaz de salvar a todos, por mais que aprimorasse seu conhecimento vivendo nessa cidade. Mas se aquele grande homem pudesse salvar a todos, então, como único membro sobrevivente da realeza deste reino, ela concordaria com qualquer pedido que ele fizesse, mesmo que isso significasse se destruir. Ainda assim, eu não acho que tenho algo digno de oferecer a ele. Ele pediu conhecimento porque teve pena de mim. Eu não entendo, tudo o que posso fazer é acreditar. Keno Fazrisinver apostou tudo o que tinha nesse novo ser que aparecera diante dela. Ela não sabia se isso terminaria em triunfo ou tragédia, ou se isso desenrolar-se-ia em uma saga heroica nunca antes vista no mundo. De todo modo, um novo capítulo começou na história de Keno.